Olá, acompanhe agora a participação de mais um candidato à Prefeitura de Sumaré aqui nas sabatinas realizadas pelo Grupo O Liberal de Comunicação. O convidado hoje é Antônio dos Reis Zamarque, que concorre pelo PMDB. Ele tem 54 anos, é autônomo e concorre pela primeira vez à Prefeitura de Sumaré. Antônio dos Reis Zamarque está no 4º mandato como vereador da cidade de Sumaré. Obrigado pela presença, candidato. Eu que agradeço o convite. Eleito prefeito, qual a primeira medida que o senhor tomará à frente da Prefeitura de Sumaré? Sumaré hoje, do jeito que nós vimos hoje, o primeiro ato de Sumaré tem que estar um choque de gestão. Sumaré precisa mais do que um choque de gestão. A cidade, felizmente, vem aí há anos sendo governada de uma maneira não compatível com a realidade da cidade, principalmente os que aí passaram, o que estão aí hoje, eles governam muito com o pessoal de fora. O pessoal vem, por exemplo, trabalhar às vezes na segunda, às vezes na terça, normalmente, a maioria das vezes nós vamos embora na quinta, não tem um comprometimento com a cidade. Então, nós temos que ter um choque de gestão, colocar as contas em ordem primeiro, para depois a gente poder dizer, podemos fazer isso por cima. Bom, abordando a questão da saúde. Certo. Toninho, a moradora do Parque Salerno, a dona de casa Maria do Carmo, de 44 anos, ela tem uma pergunta sobre a saúde. A gente gravou, a gente vai ouvir com ela. Eu gostaria de saber o que ele vai fazer para melhorar na área da saúde, né? Sobre posto de saúde que a gente não tem aqui, que é dificultoso demais, né? É isso que eu gostaria de saber. Não tem médico. Tanto que isso aí está acontecendo por causa disso, ó. Poderia ter construído um posto de saúde aí, né? Evitava essas invasões. Mais de 30 anos, só promessa, promessa. É isso que eu gostaria, né? Se eles tomassem uma atitude, porque é só promessa. Por favor, repita o nome da moradora, João. O nome dela é Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, a senhora tem totalmente razão do que a senhora está se colocando. Só que ao longo dos tempos, só vem falando que todos os candidatos se colocam e dizem: nós vamos resolver o problema da saúde, nós vamos fazer isso saúde. Eu acho que não tem que dizer o que vão fazer, tem que fazer. Sumaré é inadmissível uma cidade como Sumaré, uma cidade que tem aproximadamente 250 mil habitantes. Num estado que tem 645 municípios, ela é a única cidade das quais tem acima de 50 mil habitantes e não tem hospital. Sumaré não tem hospital. Tivemos aí uma antiga Imaculada, que era hospital, dizia meia boca, mas tinha. Conseguiram até fechar esse hospital. Então, hoje, nós dando esse monte de posto de saúde e não tem um médico. Nós não temos médico, nós não temos remédio, não temos nem a luva para o profissional trabalhar. Essa é a pura verdade. Nós vamos hoje com 22 unidades de saúde de Sumaré, mais um ambulatório de especialidade, chega às 23. Todos eles estão da mesma forma, sucateados. O problema do Sumaré hoje, primeiro, tem que ter um hospital para que possa atender o povo. Segundo, tem que equipar todos esses postos de saúde e realmente abrir a realmente funcionar. Aí, no seu caso específico, no Salerno, ficou mais ou menos o aluguel dessa casa, onde era até gozado, do lado era como se fosse um L, assim, ó, uma casa de ração, e no fundo era o posto de saúde. Isso é uma coisa inadmissível que aconteceu aí. Ficou 8 meses pagando aluguel sem abrir. E quando abriu, fechou, porque não tinha médico, não tinha equipamento nenhum. O senhor diz no plano de governo que vai construir um hospital municipal e 3 novas UPAs, unidades de pronto atendimento. Como, em quanto tempo, onde elas serão construídas? Sem sombra de dúvida. Hoje, nossa cidade, ela é dividida em 6 cidades. Mas tem hoje a região central, a região do Matão, a região do Maria Antônia, a região Pura, a região de Nova Veneza e a região do Pisserno. São divididos em 6 regiões. Nós teríamos que centralizar um hospital, que seria mais aproximadamente na região de Nova Veneza, que é o centro geográfico de Sumaré, um hospital mais com funcionamento. Não é só construir também e não ter equipamento. Para isso, nós colocamos no plano de governo que nós vamos buscar parcerias. Governo federal, governo do estado e a iniciativa privada. Por que não? Um governo transparente que nós queremos colocar, por exemplo, o primeiro pioneiro desse governo transparente foi o Kassab em São Paulo. Nós queremos ser o segundo aqui em Sumaré. O governo tem que ser transparente. Todo mundo sabia o que entrou, o que saiu, para onde foi, quantos funcionários tem e aonde está alocado cada funcionário. Num governo transparente, nós vamos ter o apoio da iniciativa privada. As empresas vão se interessar por 2 motivos. Primeiro, que elas querem ver a cidade crescer. Segundo, que a empresa vive de marketing. Uma hora que saiu lá, dizendo que ela fez isso, fez aquilo, ela se interessa porque é um marketing para a empresa. Construindo esse hospital, nós vamos
descentralizar nessas questões da região Cura, da região da Maria Antônia, da região, da região do Pisserno, e a região central, inclusive, já tem uma UPA. Só que ter é uma coisa, funcionar é outra. Nós vamos equipar todas essas que tem e construir as que precisam, necessárias, porque nós sabemos que a cidade tem vários problemas. Mas tudo isso que vocês vão perguntar daqui a pouco, com certeza, não funciona se não tiver saúde. Primeiro na vida do ser humano, eu me entendo, é Deus, depois é a saúde. Sem saúde você não consegue fazer nada. Você não consegue praticar esporte, você não consegue usar o transporte coletivo, você não consegue ir para a aula, usar a educação para a sala de aula. Primeiro, nós precisamos cuidar da saúde. Infelizmente, a nossa saúde Sumaré não existe. Ela está na UTI. Nós vamos tirar da UTI e colocar no lugar certo. Quanto tempo esse hospital deverá ficar pronto no seu plano? Eu acabei de falar para vocês agora. O que nós devemos fazer? Hoje nós temos conhecimento assim, relativo. O vereador, ele, embora ele é o fiscalizador, nós temos dificuldade de fiscalizar, viu? Eu, inclusive, eu tentei aprovar o CPI da saúde em Sumaré. Eu não obtive, eu tive 2 votos, o meu e mais um. Não consegui aprovar. Se eu conseguir isso, com certeza, vou ser sincero para vocês. O buraco é muito fundo. Então, primeiro, eu tenho que colocar, fazer choque de gestão, levantar a situação, com certeza. Depois de, no máximo, uns 6 meses que eu tiver conhecimento, eu vou dar uma data quanto que eu vou conseguir. Porque aí eu tenho na mão para saber de que forma eu posso conseguir. O senhor disse também que pretende implantar um poupa-tempo da saúde. Como que vai funcionar isso daí? O poupa-tempo é esse atendimento rápido. Como que funciona o poupa-tempo hoje? Você vai fazer um documento, não é rápido? Então, dessa forma, agilidade. Você tem que informatizar totalmente a saúde, porque fala-se informatizou uma pequena parte. E ter essa rapidez. Porque é inadmissível que chega lá um paciente, ele espera 3, 4 horas na fila. Porque se você for analisar hoje, o melhor sistema de saúde do Brasil se chama SUS. É o melhor sistema que tem. É só colocar, é só organizar ele. Hoje dos convênios, não está aquela que maravilha. Eu tenho convênio, eu sei. Você espera 2, 3 horas para você atender também nos convênios. Então, o melhor sistema de saúde é, sem dúvida, o sistema único que é o SUS. É colocar ele em prática, e nós não adianta ficar clamando, dependendo do governo federal, do governo do estado, a cidade tem que ter sua contrapartida. Cada cidade se organizar, nós chegamos no número comum. A questão da contratação de médicos é um problema que muitas cidades vivem e que a Secretaria de Saúde de Sumaré também admitiu. Como que o senhor vai fazer para pôr esse pessoal, esses médicos nas unidades, por exemplo, que o senhor construiria, essas UPAs do hospital? Como o senhor ia atrair mais profissionais? Primeiro, você parte daquele sentido, transparência. Você pode transformar isso em um governo, e um governo sério, pode ter certeza que você vai conseguir contratar um médico. Porque você vai colocar um planejamento, vai colocar em ordem a casa. Os médicos têm um receio de trabalhar na cidade, porque eles não têm equipamento, eles não trabalham com equipamento. Como é que o médico vai atender se é uma aluna? Então, talvez, a maioria dos médicos não é problema de salário, é problema administrativo. É problema que eles não têm estrutura para trabalhar. O médico também, ele quer cuidar. O CRN não é fácil ter um CRN. O médico estudou todos os anos, ele tem uma responsabilidade na mão dele, cuidar de vida. Então, se ele não tem estrutura para atender bem, ele fica meio ressaciado de trabalhar no município. Na hora que ele tiver estrutura, o que acontece? O médico diz para o outro, mas você vai trabalhar em Sumaré? Você não tem estrutura. Você não vai conseguir atender o paciente bem. O médico profissional que exerce com dignidade, eu acredito que a maioria da área médica é assim, porque cuidar de vida não é qualquer um tem essa, dispõe, tem essa possibilidade, quando você coloca para cuidar de vida, é uma responsabilidade muito grande. Porque tem estrutura para trabalhar. Hoje o médico não tem estrutura para trabalhar. Como que ele vai querer trabalhar na cidade de Sumaré? O Sumaré ainda registra muitos casos de dengue, né? Casos acima da média regional. O que o senhor vai fazer para resolver esse problema? É fazer um trabalho de conscientização. Esse trabalho de conscientização não é só pela prefeitura, você tem que conscientizar o povo também. Você, mais adiante no plano de governo, você vai ver, vai fazendo um trabalho de reciclagem. Tudo isso aí ajuda. Meio ambiente, tudo envolve a questão de você cuidar da cidade. A cidade onde vai de não tem nada, a cidade realmente está em situação de abandono. Ao que você colocar as coisas em ordem, você vai incentivar o povo também para fazer isso, para cuidar, porque não adianta ter só os jardins de saúde, embora eles existam, os jardins de saúde hoje, mas no papel, na prática, não tem tudo que existe, viu?
Agora, a segurança, candidato. Bom, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e julho deste ano, Sumaré registrou 511 roubos de veículos, 22 homicídios, 45 estupros e 1.312 furtos, portanto, aí um dos piores números da região metropolitana de Campinas. O senhor acredita que reduzir esses índices seja uma responsabilidade do Estado? O que o governo municipal pode fazer? Não, eu acredito sim. Sem sombra de dúvida, a segurança ela é responsabilidade do governo do Estado, sem dúvida. Só que se nós pensarmos que tudo é do governo do Estado, tudo é do governo federal, para que existe o município? O município tem que ter sua contrapartida também. Nós temos que investir mais na nossa guarda municipal, nós temos que aumentar o contingente, nós temos que dar equipamento para trabalhar. Há uns tempos atrás, isso faz 6 meses mais ou menos, não me lembro agora de memória do tempo, correto? Os guardas municipais têm um colete de bala vencido. Você não dá incentivo. Você tem que ter estrutura também para a guarda e contratar mais contingente e fazer uma parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Hoje, praticamente, a Polícia Civil em Sumaré, você pega hoje, tem um guarda municipal que faz a ocorrência, que não é funcionário, mas acaba fazendo, com a Polícia Militar, chega a ficar 3 horas num posto policial, que seria na Polícia Civil, para registrar um BO. Porque não tem contingente da Polícia Civil. Aí sim é competência do governo do Estado, o governo do Estado deixa a desejar. Nós não temos contingente. Então não adianta, se você não tem, você acaba tirando função da Polícia Militar, que é o combate ao crime, e não essa função dele, ele vai exercer a função que não é dele, da Polícia Civil, que a função do militar é combate ao crime. A parte de investigação é parte da Polícia Civil. Então acaba um fazendo, tem que fazer a parte do outro e acaba deixando ele para trás. Realmente. E nós temos aquele problema sério, a cidade é muito dividida. Então, realmente, Sumaré precisa com urgência. E hoje é um dos problemas sérios de segurança no Sumaré. Como conseguir esse apoio do governo do Estado para aumentar o efetivo da Polícia Civil e Militar no município, candidato? Como você visualiza conseguir esse apoio? Acho que você tem que ter pulso firme. Olha, chega o governo do Estado, eu vou aumentar o contingente da Guarda Municipal, mas eu vou cobrar de vocês. A parte de vocês. Você tem que ter, você faz a sua parte e cobra a contrapartida. Porque também, se você não faz a sua parte, você não tem uma cobrada melhor. Bom, em relação ao Corpo de Bombeiros, atualmente que é mantido pela Prefeitura, o senhor estima aí fazer ações para melhorar, para desenvolver o trabalho da Corporação Municipal, candidato? Sem sombra de dúvida. Nós é uma cidade de 250 mil habitantes. O Corpo de Bombeiros tem pela Prefeitura. Né? É uma brincadeira, né? Nós somos a segunda cidade da região metropolitana de Campinas. São 19 cidades. Sumaré é a segunda. E nós estamos nessa situação. Chega de Sumaré a hora de depender de Americana, hora de depender de Campinas, hora de depender de uns vizinhos, mas tem que ter sua identidade. Com muita luta, muita batalha, nós conseguimos o batalhão Polícia Militar Sumaré. Nós também temos que conseguir o Corpo de Bombeiro. Tem que ter condições, mas tem que ter seu Corpo de Bombeiro. Não só mantido pela Prefeitura, um apoio da Prefeitura, mas tem que ter um pelo governo do Estado, por que não? Candidato, o senhor falou aí que Sumaré tem uma característica de descentralização, tem 6 regiões. O senhor é a favor da emancipação de regiões, de distritos como Ariacura e Matão? Olha, para falar a verdade para você, eu tive até uma pergunta dessa, eu respondi na Rádio Metropolitana, na Rádio Líder de Campinas. Eu sou a favor do movimento que o pessoal faz, porque mostra o descontentamento que eles estão com a situação. Mas a questão de separar, de municipar, não vai resolver o problema. Mas o problema é fazer ter ações. Porque, para mim, aí vem a parte técnica. Não é fácil. Depois daquela emancipação que teve, 1.250 municípios naquela época, não se teve mais nenhum no país. Porque quanto mais se divide, é mais gasto, é mais um prefeito, é mais uma Câmara de Vereador, é mais um secretariado, eu não sei. E a arrecadação não tem a mesma. Eu só acredito no seguinte, e tem a parte técnica. Para você fazer hoje uma emancipação, você precisa ter 1/5 de todas as votações da Assembleia do país, para que você possa aprovar uma PEC, para essa PEC dar o direito de emancipação. Então é um processo muito longo, processo muito complexo, que eu acho que dificilmente conseguiria. Mas se o povo quer, a vontade é deles, e eles conseguirem, nada contra a vontade do povo, você não pode ir contra a vontade do povo. A respeito de educação, o orçamento municipal previsto para o exercício deste ano vai privilegiar a educação. A previsão de investimento de 121 milhões é o dinheiro que deve ser repassado à Secretaria de Educação. O senhor vai continuar privilegiando esse setor no seu governo?
Olha, na verdade, não é continuar privilegiando, é fazer alguma coisa. Nós não se constrói creche Sumaré há quantos anos? Não tem. Hoje foi se aprovada uma lei na Câmara que safou, amenizou a situação que é o ProERD, que eles contratam as escolas no particular, entendeu? Para poder cuidar das crianças de creche. Nós temos que construir creche. O município tem que ter capacidade de construir. Hoje, a nossa município, se não me falha a memória, não posso falar com toda a precisão, mas se não me falha a memória, se não for o único, é um dos únicos que não emancipou ainda, não aderiu à emenda 14 de 98, que é a municipalização do ensino. Que o ensino fundamental seria tudo competência do município, o Estado ficaria só com o ensino médio. Hoje já temos tudo misturado ainda nas escolas, o Estado bancando ainda ensino fundamental, porque não conseguiram a emancipação que é a emenda 14 de 98. O senhor defende, portanto, a municipalização de todas as escolas do Poderia ensino fundamental? Desde que na época foi proposto, aquilo foi proposto na época novamente, que na época propôs função de escola, um monte de estrutura. Se for daquela forma, sim. Mas se é simplesmente emancipar e deixar o problema, aí não. Você tem que ter uma estrutura. Na época, eu me lembro, eu participei dessas discussões. O Estado ia dar as escolas, manter as escolas, ia fazer toda a estrutura para a prefeitura. Porque hoje, se emancipar, a prefeitura não tem estrutura. Então tem que fazer um trabalho a longo prazo, não seria imediato. Se for viável, sim, por que não? O que tem que fazer é funcionar. A educação hoje tem problema sério. As mães não têm onde deixar seus filhos. Nós temos um déficit grande de crianças que não têm aonde a mãe deixar seus filhos. E Sumaré é uma cidade operária, todo mundo sabe. As mães dependem, o esposo depende do trabalho da mãe para manter o lar. O senhor tem ideia de qual é o déficit e em quais regiões o senhor pretende construir? É mais emergencial que se construa novas creches? De memória agora, eu não sei total déficit. Eu sei que passa de 3 mil crianças. Eu não sei agora precisamente qual é o déficit total. Só que aqui nós vamos ter que fazer, aqui eu falei para você, a gente como vereador tem um conhecimento amplo e muito minucioso, porque quando você é um vereador, ele só tem acesso a isso. Se ele aprova um requerimento, ele vem na mão dele. E a maioria dos requerimentos são derrubados, que a maioria do lado o pessoal que defende o prefeito. Eu consigo ter dificuldade de ter acesso a tudo isso. Mas nós vamos dar prioridade. Aonde precisa, fazer um levantamento. Se a região de Maria Antônia precisa, vamos fazer lá. Se a região não precisa, vamos fazer lá primeiro. Vamos dar prioridade onde precisa. Porque existe uma determinação, se não me engano, é uma resolução que tem, que a criança tem que estudar o quanto mais possível próximo à sua residência. Então, nós vamos dar as prioridades seguindo o que a lei diz. Bom, ainda na educação, no seu plano de governo, o senhor defende parcerias com sindicatos e instituições de classes com o objetivo de aumentar a oferta de atividades profissionalizantes no município. Bom, ainda na educação, no seu plano de governo, o senhor defende parcerias com sindicatos e instituições de classes com o objetivo de aumentar a oferta de atividades profissionalizantes no município. Como isso ocorrerá e quais áreas do conhecimento serão priorizadas no seu governo? Foi bom você lembrar. Inclusive, ontem, o Paulo Scaff teve uma visita a Sumaré, presidente da FES, do Senai e do SESI, e ele conversando assim comigo, ele disse: quantas escolas municipais vocês têm aqui? Porque nós queríamos, nós sendo eleitos, e vamos ser eleitos, se Deus quiser, nós vamos ser eleitos, estamos convictos, vamos ser eleitos, e nós implantar dentro das escolas municipais o SESI, o SESI, e buscar. Inclusive, já tem a única hoje, uma extensãozinha pequena que nós conseguimos na escola Anjo Campo da Lourdes, que é a da FATEC. Uma extensão ainda, que é o curso técnico. Nós temos muito pouco curso técnico para a cidade de Sumaré, cidade operária. Então, nós vamos ter, sim, parceria com o governo do Estado, cobrar, inclusive, tendo esse bom relacionamento com o Paulo Scaff, que é o presidente do FES, do qual pertence ao meu partido. Nós vamos cobrar essas parcerias junto a eles, esse apoio, para a gente ter uma expansão da escola técnica dentro do município. A respeito de transporte, temos aqui a pergunta: usuários do transporte público coletivo reclamam com frequência sobre a qualidade dos ônibus, o não cumprimento de horários e itinerários. O que o senhor vai fazer a respeito do transporte? O que pode ser melhorado ou o que deve ser melhorado na cidade? Nós temos um problema sério em Sumaré, que é o monopólio. Eu briguei no meu segundo mandato, eu consegui naquela época 22 mil assinaturas para quebrar o monopólio. Em parte quebrou esse monopólio. Quando
eu fiquei fora 4 anos, isso que voltou toda a situação novamente. Eu não tenho nada contra a empresa que trabalha, porque ela tem seu direito de trabalhar. Só acho o seguinte, não tem pulso firme, não tem um prefeito, não teve, essa é a verdade, nenhum, para fazer que ela cumpra seu contrato. A empresa não cumpre horário, linha deficitária, o país não cumpre, sabe muito bem que é uma linha deficitária, não repõe a outra. Por exemplo, no Paulistano não temos mais ônibus, sábado e domingo não se tem ônibus. Você sabia que nós, na nossa região, ele trabalha sábado e domingo. Quem faz turno, trabalha sábado e domingo. Sábado e domingo não tem ônibus. Você fica lá 2 horas no ponto de ônibus, não tem ônibus. Então eles têm que cumprir o horário. A empresa hoje ela faz da menor maneira que ela faz. E ela não é cobrada pelo poder público. Então, ela tem que ser cobrada. Se ela não cumprir o contrato, meu filho, nós vamos abrir uma nova licitação. Porque hoje a empresa está operando lá pela Rápido Luxo, mas o contrato tem uma licitação com Lado Verde. Eu estou até levantando, é uma coisa mais interessante, nem sei se pode ser essa transferência de contrato, reeditar o contrato com outra empresa. Então vão ter um problema muito sério hoje no Estados Unidos, tem um efeito muito grande. Vocês foram felizes de achar isso aí, que realmente é um problema sério. Você vai na região do Maria Antônia, não tem, o pessoal tem dificuldade, não se ocupa horário, é onde superlotado. Você vai na região do Salerno, na região pura, que é ali São Judas, aquela região, tem andado na região de São Francisco, toda a região do Calegário, não se tem linha de ônibus. Não vai até os pontos. Isso vai diminuindo cada vez mais os pontos sinais, dificultando mais o nosso usuário. E não se cumpre também horário. Então, infelizmente, eles estão fazendo do jeito que eles acham que devem fazer. E a culpa não é. A empresa tem sua culpa? Sim, tem. A culpa maior é do poder público, não tem custo fim para cobrar aquela culpa do contrato. O senhor acredita que só exigir melhorias das empresas seja suficiente para resolver essa questão no município? Se não for, nós vamos trocar. Ela tem que cumprir lá dentro do contrato, está lá que ela tem as regras. Se ela não cumprir as regras do contrato, é uma forma de nós abrir uma nova licitação e colocar a empresa com responsabilidade, com compromisso, com comprometimento com o usuário. É possível que para a prefeitura subsidiar parte do valor da passagem? Eu até acredito naquele sistema do bilhete único, de você, por exemplo, você poderia fazer um transporte em termos interligados, né? Você queria, porque a nossa rodoviária hoje está aqui no Sumaré, no centro. E o centro do Sumaré, na verdade, é na ponta, né? Já viu o centro ser na ponta? Centro que eu acho é centro, né? Aqui não é centro, o centro não é ali. E o centro do Sumaré está na ponta do Sumaré. Então, o centro geográfico do Sumaré hoje seria Nova Veneza. Nós temos a vontade, está dentro do nosso plano de governo, de nós construir um novo terminal rodoviário. E aí faziam a interligação de toda a região. Você andaria com uma passagem única em toda a região, com o efeito sistema. Aí você atrai também o nosso pessoal do Matão, o nosso pessoal da região pura, e assim por dentro, daqui para lá, para se comprar no comércio da cidade, automaticamente vai crescer o comércio, e o comércio crescendo, a cidade vai desenvolver na parte de economia. Com respeito de economia e infraestrutura. Candidato, alguns bairros da cidade ainda sofrem com o problema da falta d'água, né? Após tantos anos. Durante um possível mandato, o senhor vai solucionar isso? Até nós estávamos conversando em off ali fora, né? Mas a verdade é uma só. Sumaré sofre com o problema de água. Primeiro, a captação da água de Sumaré é na curva do rio. Sabe? A palavra curva do rio é o pior que tem, né? Lá no Atibaia, bem na curva do rio. O pior lugar que tem. A água ela vem pesada. O tratamento é muito caro. Não que ela faz mal, ninguém consegue tomar ela. Por isso que saiu aquela piracema de poço artesiano. Vai ter um monte de poço artesiano agora. Só se tomaram de poço artesiano, ninguém consegue tomar aquela água da rua. E aí o que fizeram? Eles fizeram um sistema que tem a tubulação do Sumaré, que era antiga, que é de amianto ainda. O que acontece? Estoura lá uma bomba, deu um relâmpago lá, já queimou, já é motivo para estourar a adutora. Qualquer Sumaré não pode relampear, relampeou de novo, já estoura a adutora. A história a adutora, aí eles não têm uma peça de reposição, vamos ver, tem que esperar comprar a peça, licitar a peça, e aí fica. Quando vem, aí desvazia toda a rede, quando a água vem, aquelas redes, aquele amianto, estoura tudo. Aí começa a dar vazamento por todo lado. Tem um desperdício que é muito grande, a perda de água é muito grande em Sumaré, por esse motivo, por causa dessa tubulação antiga. No centro da cidade tem tubulação de ferro ainda. Aquele que era com estopa, né? Tem uma tinta que fazia aquelas emendas. Tem isso no centro da cidade ainda. Então, o Sumaré realmente vai ter que
Mudar muito para falar tem água 24 horas. E outra, uma coisa que nós vamos implantar, se Deus quiser, que Deus adquirir, que nós vamos ser vencedor, que convicto que vamos vencer as eleições, nós vamos implantar a questão de reservatório. Porque se você tem reservatório por regiões, aqueles reservatórios, à noite tem água. Ele mantém cheio à noite e depois ele vem com gravidade durante o dia. Você elimina um pouco o problema da pressão se estourar a rede. Porque hoje o nosso sistema é tudo bombeado. Tudo bombeado. E os canos não aguentam. Então, vira e mexe e estoura na rede. Bom, candidato, somente em 2011, Sumaré contabilizou perdas milionárias após os estragos causados por enchentes. Quais são os seus planos para resolver esse problema no município? Nós temos problemas sérios, que é o Rio Quilombo, que corta a nossa cidade, infelizmente, e cada vez vai aumentando o problema, viu? Porque conforme vai asfaltando, a água vai tudo para o Rio Quilombo. O esgoto vai tudo para o Rio Quilombo, vai aumentando a água. O que temos que fazer, inclusive no meu plano de governo, falei que tem umas contenção que tem que fazer. Fazer as contenção ali por a antiga soma ali, para conter essas águas, porque até que elas cheguem. E aos poucos, tirar também esse pessoal, pegadamente, dentro do plano operacional, o pessoal que margeia a beira do Rio Quilombo. Você construir também certos bairros, situações que não deveria ter aprovado o loteamento. Quem comprou não tem culpa nenhuma. Ele comprou, pagou lá o lote, e ele jamais veio lá de São Paulo, veio lá do interior, ele ia imaginar que ali tinha problema de invasão de água. Então, realmente, é um problema sério, grave. Dá para melhorar? Dá sim. Dá para solucionar? Dá, mas é a longo prazo, do dia para a noite não. Ali na região está uma contenção de água. Nós conseguimos, através do governo do estado do DAE, na época, DE, né? E para fazer uma draga, para dragar, para dar uma minimizada. Essa draga, inclusive, está parada lá. Ela ficou até aqui, já ficou direto aqui, acabou não voltando mais, ficou no município. Foi deixada pelo departamento DAE lá. E DE, né? E o que nós vamos fazer? Cuidado, vamos fazer a dissociação, que é o dever, a obrigação nossa, e fazer essa contenção ali para cima, próximo à antiga soma, para que pode amenizar, ou de vez, porque não resolveu o problema da gente, que é inadmissível que isso aconteça. Candidato, Sumaré é uma cidade que está localizada próxima a duas vias muito importantes, né? A rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Anhanguera, e por isso atrai bastante empresas. O senhor acha que é possível melhorar ainda a atração de novos empreendimentos? O senhor cita no seu plano de governo também a construção de um distrito empresarial? Sem sombra de dúvida. Nós não somos cortados só por 4, não, por 3, por 4. Né? Tem a Dom Pedro, tem a Santos Dumont. Na verdade, Sumaré goza de um privilégio de estar numa malha viária das melhores que tem do estado. Você pegando aí Campinas, aí vem Limeira, Sumaré, esse meio assim, de Valinhos para cá, goza de um privilégio de estar numa melhor malha viária para questão de trânsito. Inclusive, sofremos também um grande problema, né? Que a nossa avenida principal hoje é Anhanguera, né? Mas temos sim. Inclusive, isso industrial, é muito bom falar nisso, que eu lutei muito contra o vereador do segundo mandato, o senhor Geraldo Bordon, era vivo na época ainda, nós conseguimos, com o apoio dele na época, criar um distrito industrial, ali onde é o Bordon. E na época, eu me lembro como hoje, ele doou, foi feito um acordo que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, se não me engano era o Capacho, o secretário na época, ele ia dar toda a infraestrutura, água, luz, instalação, todinha para esse distrito industrial. Em contrapartida, o Geraldo Bordon ficaria com 60% dos lotes para ele vender, para ele comercializar, e 40% de graça, só para ceder para as empresas. Por via das contas, eu não sei o que aconteceu, eu fiquei os 4 anos fora do mandato do vereador, quando eu fui vice-prefeito, quando eu voltei, por minha surpresa, esse revogado a lei aprovado no loteamento. E não se falar mais em distrito industrial da para frente. Então, nós queremos criar assim. Temos áreas ao redor da cidade, vamos ver a melhor área, melhor condições, provavelmente nas margens de alguma rodovia, que é mais fácil o acesso, né? E nós vamos criar esse distrito empresarial, sim, porque a cidade tem que crescer e tem condições de crescer. E vão dar o incentivo necessário para que possa ter emprego. Porque se você vê o que vai de gente do nosso trabalho para Campinas, da cidade vizinha, é um absurdo. Quais seriam os incentivos para atrair essas empresas e mantê-las na cidade, além da criação do distrito? Os incentivos acabam sendo uma empresa de fiscal, né? Dar condições de acesso para eles, facilidade para eles elaborar um projeto.
Hoje, para se elaborar um projeto dentro da prefeitura, é um Deus nos acuda. Você tem ideia? Estão perdendo algumas verbas aí de emenda parlamentar, inclusive minhas verbas de emenda parlamentar, que eu consegui através do deputado, por motivo de não ter um setor de planejamento desse projeto. Eles não conseguem elaborar projeto. Hoje, para vocês terem uma ideia, dentro do nosso planejamento, dentro do nosso departamento de obra, onde se aplica o projeto, uma diretriz, que é simples, que é uma diretriz, vocês não sabem, eu vou explicar, é onde fala toda a direção de um lote, onde se divide contra a metade do lote, explicações de um lote. Demora 15 dias. Isso aí não pode existir. Você tem que informatizar, você entra no site meia-noite, 1h da manhã, e tem que sair a diretriz lá pelo site. Hoje nós estamos na época da tecnologia. Avançou. Uma certidão negativa hoje demora 15 dias para pegar. Vocês têm que entrar no site e sair. Hoje nós estamos na época da tecnologia. Tem que ter avanço. Então, facilitar para que elas possam aprovar esse projeto e dar um incentivo para que essas empresas venham, que seja atraída para o nosso município. Candidato, em relação à cobrança do IPTU, o senhor acha que é possível uma ideia do projeto IPTU zero na cidade? Olha, é o momento de se estudar. Não podemos falar também, não podemos tirar totalmente a cobrança de IPTU. Eu estou com 2 projetos hoje na casa. O que ele faz? Hoje o nosso comércio, ele paga 150% a mais de água e ele paga o dobro do IPTU no residencial. Eu não quero aumentar o residencial e nem a água residencial e nem o IPTU residencial. Eu quero uma condição de igualdade. Por quê? O que acontece? Nós temos IPTU misto só hoje. Você tem lá, por exemplo, um comercinho de 50 metros quadrados embaixo, tem uma casa de 100 metros em cima. Ele joga pela taxa líquida maior. Você paga tudo por 1%, que é o comercial. Eu tentei aprovei a lei, não quer cumprir, que seja pago. Que é comercial, residencial, mas não. Eles optam pela líquida maior. O que nós queremos fazer? Condições de igualdade. Por quê? Não é defendendo o comerciante. Não é que eu quero puxar a sardinha para o lado do comerciante, eu quero puxar a sardinha para o lado da cidade. Uma vez que eu ajudo o comerciante, ele vai atrair mais emprego, a cidade vai crescer a economia. Então, de princípio, eu ia acertar essa situação. E rever também a questão do mapa de valores, porque o nosso mapa de valores está totalmente desatualizado. Eu não sei se vocês conhecem a região do Pisserno. De frente, o Bordão é o Jardim Orquídea, o Vigílio Basso. Ali no Orquídea, no Vigílio Basso, não tem ano vazio, deve estar em média hoje 100, 120, mais 150 reais. Não chega a 200 reais para o IPTU de um lote vazio, uma liga de 5%. Do lado do Bordão está 600 para 700. Vizinho. Então está totalmente desatualizado. Tem que fazer a atualização do mapa de valores, dê a César que é de César e Deus que é de Deus. E vamos conseguir atualizar assim. E aí você vai conseguir aumentar o PIB. Por quê? Porque automaticamente, você também tirar o IPTU zero, você vai conseguir baixar o PIB. Aí você também não trabalha. Pode até dar o desconto depois. É melhor você ter para você aumentar o PIB e depois dar o desconto necessário. Recentemente, quem pagava IPTU à vista era 20%. Eles baixaram para 10%, viu? Eu botei conta, botei de frente. Porque qual é o incentivo que tem? 20 era mais fácil pagar à vista. Porque você tem mais incentivo para pagar, arrecadava mais. Eles jogaram para 10 só. Tanto é que está hoje o débito do devedor é grande por esse motivo. Em relação ao meio ambiente, candidato. Bom, em diversos pontos da cidade é possível flagrar o despejo irregular de lixo. O que o senhor pretende fazer para resolver essa questão aí do descarte de lixo em locais inadequados? Em primeiro lugar, nós não podemos nem cobrar essa situação hoje. Uma cidade de 250 mil habitantes, segunda maior região metropolitana, não tem um aterro sanitário. Então, uma brincadeira. Já pedi, cobrei, em 2005 me deram uma resposta que eles estavam licenciando 10 áreas. Se licenciou, deve ter ido para outro lugar, não veio para o Sumaré. Até hoje não consegui resolver o problema do aterro sanitário. Mas depende de pagar ou usar o aterro sanitário usado de Hortolândia ou de Paulinho. Até isso não consegue. Como que eu vou chegar no cidadão agora e dizer para ele assim, ó, você está jogando punhadinho de tudo na frente da sua casa, eu vou te meter uma gorda. Ele fala para mim onde eu jogo. Ele vai contratar uma caçamba para um punhadinho lá, que é quase 200 reais uma caçamba hoje, ou ele vai contratar um caminhão para levar em Paulinho e levar em Hortolândia. Então, primeiro, nós temos que organizar essa parte. Foi recentemente, eu me lembro, lá no Jardim Florença, tem uma área de lazer grande, sim, bem grande. E na rua, se não me engano, é rua Fernão Dias Paz Lema.
O cidadão foi multado. Ele meteu uma multa para ele, porque ele não fez a calçada dele. Estava sem calçada. Os materiais na calçada multou. Eu fiz questão, falei, não presta essa multa para mim. Fui no departamento e falei, vocês vão multar ele? Então, bem de frente à prefeitura, faça a calçada da prefeitura, depois você cobra dele. Eles não fazem a dele, que é cobrador do contribuinte. Então, a prefeitura tem que primeiro moralizar. Cuide da sua casa. Ela tem que fazer a parte dela. A própria prefeitura descarta. Sanitário, o senhor defende a criação de ecopontos, locais adequados para descarte de entulho na cidade? Perfeitamente, descentralizado, em toda a região. Porque como nós somos divididos em 6 regiões, nós vamos descentralizar esses ecopontos em regiões, inclusive a parte de reciclagem também, que é muito importante. Nós não temos sistema de reciclagem, vamos criar uma usina de reciclagem para que nós podemos reaproveitar, e o que não reaproveitar, nós vamos descartar. E se Deus, se quiser nos permitir, nós ser o prefeito, tem que construir esse aterro sanitário. Seja eu o prefeito, seja quem for, tem que construir, não tem mais como fugir. Isso com recursos municipais? Se não conseguir, nós vamos buscar apoio da iniciativa privada, apoio de Estado, apoio federal. O que nós temos que fazer. Uma coisa tem que ser feita. Assim não pode ficar. Quais são os planos do senhor para a habitação? Muito bem. A habitação hoje em Sumaré, nós temos um déficit. Acredito eu, na última vez que eu levantei, estava em média de 12 mil moradias. Se não passou, fez algumas. É muito pouco os projetos hoje que faz para moradia em Sumaré. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que a prefeitura não tem, ela só apenas cuida do cadastramento. Quem faz isso aí vem tudo verba do governo federal ou direto da Caixa, que é o financiamento feito pela Caixa. A prefeitura só cuida da parte que é a documentação. É muito pouco para a cidade do tamanho de Sumaré. Nós queremos criar um fundo habitacional. Depositar nesse fundo habitacional para nós também ter construir pelo nosso próprio município também a questão da habitação. O senhor dará prioridade nos programas habitacionais às famílias que vivem em áreas de risco em Sumaré? Sem dúvida, tem que ter isso aí. Não adianta, nós temos que uma hora ou outra tem que acabar os poucos. Também tirar as pessoas da área de risco e cuidar, né? Porque ali na entrada de Sumaré, ali no lado de São Domingo, tiraram as pessoas da área de risco e largou tudo mato tomado lá, né? Então, aquela área também nós vamos cuidar dela, deixar ela cuidar, porque lá está abandonado hoje. Teve pessoa que chegou a falar para mim, me perdoe se eu estiver errado, mas são moradores que falou. Estou falando o nome do morador. Ele disse, olha, que as casinhas estavam até melhor, viu? Pelo menos estava limpo. Não, eu cheguei a ouvir isso. As casinhas estavam até melhor, pelo menos estava limpo. Tiraram as casinhas lá e deixaram abandonado. Acho que nós temos que cuidar, gente. Tem que cuidar, arborizar, porque é uma fonte, é um meio ambiente de estar lá. Então, realmente, nós vamos sim dar prioridade, tem que dar, e buscar parceria sim, porque quando se fala um governo transparente, você consegue algo melhor. Hoje existe, Sumaré, Secretaria de Transparência. Eu não quero Secretaria de Transparência. Tem que ser tudo transparente. Tudo transparente, não é Secretaria de Transparência. Eu até brinco na tribuna, a Secretaria de Parentes, eu até brinco, viu, na tribuna. Ela deu uma votação, mas é verdade. Não tenho. Isso está gravando, eu não tenho jeito de falar, eu falo na tribuna da Câmara, nada impede de falar. Então eu digo que você tem que ter transparência no governo. Quando você tem transparência em todas as secretarias, você consegue desenvolver, consegue apoio da iniciativa privada. Porque hoje, a minha campanha, ela é bem clara. Eu vou governar com gente da minha cidade. São os empresários da cidade, são os comerciantes que vão me apoiar, porque é com esse povo da cidade que eu vou governar. Eu não quero gente de fora. Que vem aqui trabalhar, pega nosso dinheiro, vai embora, não tem compromisso com a cidade. Então eu vou ter esse apoio, sim. Tenho convicção que eu vou ter esse apoio, que nós não vamos consertar nos 44 anos, do jeito que está aí. Pode ter certeza. Mas nós vamos dar um pontapé inicial bem dado. Criar-se uma diretorias para cuidar do passado e fazer o certo aqui para frente. Porque fica só criticando o passado e continua fazendo errado o presente. Então nós temos que fazer. Vamos criar uma diretoria para que você vai lá procurar uma situação para resolver. Você é um contribuinte. O seu problema é passado, você vai conversar com a diretoria. É para ir para frente, conversar com a diretoria. Você tem que ter um cronograma. Você tem que ter organização, planejamento. A cidade não tem planejamento, nunca teve planejamento. O senhor defende a ampliação de cargos comissionados, diretorias no município? Muito pelo contrário, eu vou diminuir a secretaria. Muito pelo contrário. Tem que diminuir as secretarias, entendeu? Porque não tem secretaria. O que é entender secretaria de transparência? Isso não existe. Tem que ter transparência em tudo isso. Nós vamos diminuir as secretarias e criar as diretorias dentro das secretarias para que possa auxiliar melhor. Porque o secretário é apenas uma mera
ficção que está lá, que assina. Mas quem, na verdade, põe a mão na massa, que nem eu costumo dizer, nós temos que ter mais índio e menos cacique. Porque os índios têm ação. A administração pública ela tem que ser baseada numa iniciativa privada. É mais ou menos o que eu quero fazer. Ter organização. Iniciativa, embora seja uma administração pública, ela tem um caráter diferenciado, mas dá para você equilibrar de uma forma de responsabilidade, ela tem o mesmo responsabilidade que tem uma iniciativa privada. Na sua visão, quais secretarias são desnecessárias atualmente? É difícil falar agora, porque são tantas. Essa de transparência, pode ter certeza, é uma delas. Aí depois você pode ir, hoje tem, por exemplo, Secretaria de Educação e tem de Esporte, Cultura e Lazer. Tudo aí envolvido numa só. Você pode descentralizar, criar uma secretaria só. Nós vamos vendo por etapa. Tem uma secretaria, por exemplo, de governo. Não tem necessidade. Secretaria direto, secretaria de gabinete, chefe de gabinete. Você pode ter apenas um chefe de gabinete para cuidar dessa secretaria. E agora, não dá para lembrar todas as cabeças, mas dá para mudar sim. Eu acredito que das 19 que tem hoje, você chega em umas 12, tranquilamente. Tony, ainda em relação à habitação, há muitas reclamações sobre a demora para a construção dessas casas. A agilidade dos cadastros, é possível fazer em menos tempo? Sim, é dois motivos. Primeiro, a gestação dos cadastros, sistema de informatização. Segundo, a questão que você vai construir o projeto. Enquanto não sai o projeto, quando tiver o projeto, a Caixa não libera. Eles têm dificuldade em projeto. E o projeto a prefeitura tem que fornecer. Vem da Caixa, sim, todo modelo, a prefeitura tem que fornecer. Todas as diretrizes, toda a área, determinação das áreas, se era área de ocupação ou não é, ação de solo, isso tudo depende da prefeitura. Então, o que para mais é nos projetos. Bem mais do que na questão dos cadastros. A respeito agora de administração e política. Toninho, o senhor estava falando da transparência, né? Gostaria de saber como que vai ser a relação do senhor com a população. Vai ser uma relação próxima? Olha, como eu sempre fiz como vereador, de eu visitar, eu não fico mais do que são 6 regiões, então se eu vou pelo menos uma vez por semana em cada região, eu não fico mais de uma semana sem visitar a região. Eu quero fazer um governo assim, mais próximo da população, atender um governo itinerante, atendendo os bairros, atendendo as regiões, porque você vai ficar mais próximo. Em vez da população vir a mim, eu queria a população. Não é o que nós fazemos na campanha. E eu tenho essa facilidade, eu já faço isso como vereador. Toda região, se for o Toninho Meira, já teve aqui. Ou eu lembro dele aqui nessa rua, eu lembro dele aqui, vendo aquela situação ali, vendo aquela situação. Então eu quero ver um governo itinerante, atender a população do bairro. Aquelas que não puderem vir ao gabinete, vai ser atendido nos bairros. Eu vou fazer aquele atendimento itinerante em toda a região. Certo. Sumaré, o prefeito Baquim recentemente foi condenado pela Justiça no uso irregular de cargos comissionados. O senhor acha que atualmente é preciso moralizar a política que se faz em Sumaré? Sem sombra de dúvida, tem que moralizar. Não só as Sumaré, como todas. O poder público, você cuidar de uma empresa, é uma responsabilidade. O poder público é 10 vezes mais. Você está cuidando do dinheiro do povo. Você está cuidando do dinheiro do povo. Você cuidar do dinheiro dos outros é muito mais difícil cuidar do seu. Aquilo tudo que entra ali é dinheiro do povo. É o coitadinho que deixa de comprar pão, leite para pagar IPTU, que tem medo de vai tomar a casinha dele. É aquele coitadinho que deixa de comprar lá uma roupa, deixa de comprar lá um objeto, para que ele possa pagar seu imposto e ter sua casinha. Então, olha, tem que ter transparência, sim, responsabilidade com o dinheiro público. Infelizmente, os que passaram, não é só na base desse momento, passaram também, viu? Outra coisa, é inadmissível. Toda vez vai para aquela Câmara Municipal, estou lá 16 anos, nunca ninguém aprova as contas na educação. É 22%, é 23%, essa última foi 20,7% a aplicação, nunca se consegue aplicar o percentual de 25%. É lei, é responsabilidade, tem que cumprir. Em relação ao sistema viário, candidato, que obras o senhor considera essenciais para melhorar a fluidez do trânsito na cidade de Sumaré? Nós temos que construir hoje, sem dúvidas, mas não vamos dizer que vamos construir, porque não, é muita coisa que você fazer de uma vez, você vai conseguir. Mas 3 passagens sobre o Rio Quilombo. Uma na região do Pisserna, do Lucélia, uma na região do Virgílio Bastos, do Primavera, e uma na região central, que muitos falam da Mancini até a Avenida Alizade,
mas isso é um problema de tombamento ali, é coisa que você tem que estudar melhor, planejar onde você faz. Depois você começa a construir e para tudo. Então, eu pensei à noite que eu vou fazer, amanhã eu mando fazer. Não, você tem que ter projeto, coisa séria, fazer a coisa bem feita. Faça uma vez só para não fazer de novo. Porque nós temos área, e pode talvez, em uma outra área mais para frente, diminuir o espaço, porque ali é uma ponte muito grande. Você pegando a Mancina até a Amizade, é um custo muito altíssimo para terminizar. Mas, no momento, nós vamos ser ousados. Né? Se nós somos um vereador, não vamos ser diferentes do prefeito. Né? Nós temos a antiga passagem da linha de ferro ali, ela cancela ali. O meu vice, que é o Claudio Padovani, quando era presidente da estação comercial, ele oficiou, se não me engano, umas 4, 5 vezes ao prefeito sobre aquela abertura. Aí eu mandei para a América Latina, estou guardando a resposta. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos mandar um ofício para ele pedindo. Não vê a resposta, o segundo nós vamos mandar dizer, nós estamos abrindo tal dia. Então vocês vêm aqui para ver o que vai fazer. Tem que ter imediato alguma posição. Estão enviando o ofício para dizer, nós vamos abrir tal dia. Porque tem que ter, hoje não sai da cidade. Se, com todo respeito, eu gosto de brincar, ele está no ar, mas podemos brincar. Diz o mineiro, né? Se gastar um caminhão para aquele viaduto lá, não passa do outro lado. É uma brincadeira. Nós temos um único viaduto, que é aquele passagem do Bar da Linha ali, viaduto Estilo Morando, construído na década de 70 ainda, que é a passagem de um lado para o outro lado, que interliga todas as regiões, viu? Região do Picerno, região do Maria Antônia, região do Matão e região Pura, e região da Veneza. As 5 regiões, tudo interliga para o viaduto. Fora o desvio, né, do pedágio de 118, da Via Anguera, que o pessoal dizia para ir para a Vivação da Barba, Memória Americana, para Nova Odessa. Candidato, o senhor estima investimentos, prevê investimentos em relação à rodoviária do município? Há muitas reclamações pela falta de estrutura da atual rodoviária. Na verdade, aquela rodoviária, no meu modo de entender, ela seria um simples terminal. A rodoviária, uma hora ou outra, nós temos que fazer. Se não for, não conseguir no mandato, que seja outro nós tivermos, mas tem que ter uma rodoviária ser construída próxima à Via Anguera. Porque você vai ter acesso de ônibus para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, para Santos. É o centro geográfico. Você tem que construir uma rodoviária naquela posição, naquele setor ali, e ter os terminais, que seriam um terminal para o centro, seria hoje a rodoviária onde está, um terminal do Matão, um terminal para a região do Maria Antônia, um terminal para a região Cura. Tem que descentralizar os terminais e ter uma rodoviária centralizada. Porque aqui dali, com todo respeito, não é uma rodoviária. É um simples terminal. Para a cidade de 250 mil habitantes, dizer que ela é uma rodoviária é brincadeira. Com essa mudança de local, o senhor acredita que seja possível atrair mais empresas do transporte para atuarem no município? Sem sombra de dúvida. E outro acesso, porque uma empresa, por exemplo, ela vai sair de Rio Preto a São Paulo, Rio Preto a Rio de Janeiro, Ribeirão Preto a Rio de Janeiro. Você acha que ela vai descer tudo aquilo ali, entrar em Sumaré e voltar? Ela não vai fazer um transporte. Primeiro, você vai pegar um trânsito lá no bar de Barbeador. Né? Não tem nem como atravessar. Você vai pegar um trânsito, ela vai demorar uma hora ali. Ela já perdeu o itinerário dela. Então tem que ter um acesso. Hoje nós temos SES, está para ser inaugurado lá já, embora esteja funcionando. É uma região muito rica ali, região muito boa ali, que nós temos que achar uma condição ali para que a rodoviária fique centralizada. No plano de governo do senhor propõe o respeito ao funcionalismo público. O que pode ser feito para valorizar a categoria? Perfeitamente, dá incentivo ao funcionário público. Acabei de falar agora. Estrutura. O funcionalismo é bom, mas não tem estrutura para trabalhar. Como o funcionalismo vai te atender sem a mínima estrutura? Ele tem que ter estrutura. Nós teríamos, já passou da hora, cidade de Sumaré, tem que ter uma cantina para eles comer, um sistema aí que seja um restaurante de R$1, alguma coisa para incentivar o funcionário público. Tem que incentivar ele a trabalhar. Os funcionários são bons, mas tem que incentivar. Quando você diz incentivar o funcionário público, dá estrutura para trabalhar. Ele não tem estrutura hoje. Ele não é respeitado por isso, ele se revolta. Aquela chamada leizinha lá, desacatar o funcionário público, é um crime. Aquilo lá tem que acabar. Não tem que ter desacato nem do funcionário público e nem do cidadão ao funcionário público. Tem que ter respeito amplo. Porque o funcionário público, e como eu sou, é um empregado do povo. Só que não é porque ele é empregado, ele tem maltratado. E não é porque também o povo vai lá, o povo tem que ser maltratado também, porque ele não tem estrutura. Porque tem que ter uma conversa mais ampla, fazer um tratamento, primeiro dar condições para eles trabalhar. Aí você pode cobrar alguma coisa deles. Porque nós temos um salário público, e como tem. Só que não tem estrutura para trabalhar, isso é verdade.
senhor também estima investimentos na questão salarial do funcionalismo? A questão salarial, ela já tem um decídio, né? Você seguiu o que a lei diz, né? Isso decide de julho a julho de todo ano. Os decídios, se manter os decídios, sempre fazer aquelas, tentar greve, discutir. É lei, vamos cumprir a lei. Se for preciso enxugar, vamos enxugar até onde precisa. Então, choro de gestão. Mas vamos manter a seriedade, vamos manter o compromisso e vamos cumprir a lei. Se a lei diz que os decídios é de julho a julho, vamos manter o decídio. Qual setor, qual área o senhor julga mais carente de investimento no município? E que obras o senhor faria já de imediato no primeiro mandato? Sem sombra de dúvida, Sumaré hoje é a saúde. O maior problema hoje é a saúde. A saúde nossa não existe. Ela está, não falando da na UTI, né? Porque na UTI não tem UTI, né? Não tem UTI no hospital, mas tem a UTI da saúde de Sumaré. E depois também, não só falar, não, o prefeito vai cuidar só da saúde, vai deixar o resto a Deus nos dará. Não. Você tem que dar uma atenção para todos, principalmente manutenção. Quando eu falo assim, mas cuidar das vias públicas, tampar buraco, recapear, isso é o mínimo que você tem que fazer. Isso é manutenção, gente. Isso não é obra, isso é manutenção. Tem que manter manutenção e fazer obras. Quando fala, vou fazer uma obra, vou recapear a cidade, me desculpe, isso não é obra. Isso é manutenção, é o mínimo que você tem que fazer. Manter a cidade ordenada, manter a cidade limpa, varrição de rua, isso é manutenção. Faça essa manutenção e vamos priorizar, em princípio, a saúde, que realmente a saúde precisa sair da UTI. Faria logo no primeiro ano de mandato. Olha, a gente vai conversar certinho. Tem uma antiga Imaculada, que na época do hospital, hoje ele está na mão de uma pessoa que talvez na época não pôde, quem tinha subido ali foi a Irmandade. E como a Irmandade não tinha, naquela época puseram o terreno para o nome de uma pessoa. E hoje ele está fechado. Vamos tentar um acordo com essa pessoa para reabrir aquilo lá, colocar em funcionamento até que se constrói um hospital de verdade. Tem que estar. Tem que ter uma posição imediata. E de imediato também fazer aquilo que vocês perguntaram agora. Esses postos têm que funcionar. Tem que chegar, chamar, conversar com todo mundo, dizer, gente, eu preciso de você mais do que agora. O prefeito tem que ter habilidade. Ele tem que ter habilidade para chegar aos funcionários. Faz uma reunião por secretaria, reúne todos os funcionários da saúde, conversa com essa gente. A cidade precisa de vocês, eu preciso de vocês. Colaborem dessa vez agora, até mais do que vocês podem, para me ajudar a consertar a situação. Você tem que ter um diálogo com o funcionário. O prefeito não tem que ficar só no gabinete, não. Tem que andar na secretaria, conversar com o funcionalismo, parabenizar pelo trabalho dele, incentivar ele, sentar do lado dele assim, ó, para quem está trabalhando, dar aquele incentivo, para ele mostrar estímulo, uma grande estímulo, porque ele acaba ficando sem estímulo. Ele não tem estrutura para trabalhar. Na saúde, como que uma enfermeira vai atender se tem uma luva na mão? Chega perto de um remédio, não tem. Sai xingando. Ah, aqui não tem nada. E você sabe quando muito xinga. Xinga, você sai bravo. Ou mínimo aspirina. Se o remédio não tem. Porque muitas das vezes ele vai e o paciente ele vai lá para ser atendido, ele também não está nem preocupado com o atendimento, porque é o remédio que ele não tem para comprar. E ele é atendido lá no Matão, aí não tem mais remédio, ele vem para lá, passa de novo, porque não tem informatização, ele já tomou o lugar de outro, primeiro você tem que informatizar para você legalizar. E aí que eu digo para você, nós temos, assim, dá para fazer esse trabalho, o Sumaré tem condições, é 600 milhões de arrecadação, tem uns problemas para caramba assim, mas se prioriza. Vamos priorizar. E colocar a casa em ordem. Dá para colocar assim, de princípio. Nós vamos cuidar assim da saúde e nós seria estruturar, né? Para que nós atrair esses médicos, para que nós possamos ter os médicos, colocar condições deles trabalhar, que aí nós vamos conseguir contratar os médicos que precisam. Pelo menos em cada região tem o seu médico. Em relação à Imaculada, seria reativar o antigo pronto-socorro. Temos vontade de fazer isso. Vamos sentar, vamos ver a situação primeiro, porque hoje não tem total conhecimento, né? Não estão lá dentro, né? Só ouvir falar, né? Mas poderia se reativar, porque está lá parado, está jogado lá, as traças lá, dá para se usar ali. Aí se colocar bem certinho, você consegue colocar uns 80 leitos ali. Candidato, ainda em seu plano de governo, o senhor defende parcerias com sindicatos e instituições de classes com o objetivo de aumentar a oferta de atividades profissionalizantes em Sumaré. Como é que isso vai ocorrer e quais áreas de conhecimento, de qualificação profissional o senhor acredita que devem ser priorizadas? Eu acho que tem que ter uma parceria. Não existe mais aquele sindicato inimigo da empresa.
como que eu quero fazer como se fosse uma empresa, prefeitura, embora sendo uma pública diferenciada, mas a ser administrada como se fosse uma empresa com seriedade, com dignidade, com respeito, né, com responsabilidade. Então você pode ter esse elo de ligação do sindicato, você criar esses cursos técnicos, para você, com questão do funcionalismo, entra o sindicato também junto, você tem um diálogo bom com eles, para você fazer a coisa funcionar. Onde tem diálogo, tem um entendimento, a coisa funciona. E esse sindicato, eles têm ideias boas para nos ajudar. Então esse é o tipo de trabalho que eu quero fazer. O senhor pretende, no seu plano de governo, estabelecer cotas anuais de gastos aos vereadores. Como garantir que esse dinheiro será efetivamente aplicado em benfeitorias? Esse eu costumo dizer, é uma palavra ousada, né? Acho que vai ser o primeiro que eu conheço, no estado de São Paulo, pelo menos, no país não conheço todo, que vai fazer um tipo desse. É tipo como tem na Assembleia Legislativa, tem na Câmara Federal, aquelas cotas que o vereador pode assinar emendas. Por quê? Existe hoje dentro do público aquelas briganhas. Hoje tem um monte de cargo comissionado lá que a própria, não adianta eu falar, eu não tenho que correr do que eu estou falando, porque saiu isso em matéria lá em Sumaré, pelo fórum, foi ação, teve até ação judicial, foi motivo para ação judicial, dizendo que tinha umas cotas para o partido. Todo mundo sabe isso aí, não estou falando aqui nada escondido, isso aí saiu até à tona. E essas cotas onde começa a ter aqueles monte de cargos. E eu acho que não é isso que nós precisamos. Nós precisamos dar condições para o vereador levar para a região dele alguma coisa, algo para aquela região, porque ele conhece melhor a região do que o prefeito. Ele convive no dia a dia lá com o pessoal dele. Então, em vez de dar aqueles companheiros que falam, aquelas briganhas, eu vou dar em cota para ele levar benfeitoria para o bairro dele e para a cidade crescer no geral. Isso é uma coisa ousada, ninguém tem que falar, mas nós vamos ter essa coragem e vamos cumprir o que está aí, se Deus quiser, porque nós vamos ser eleitos. Agradeço aqui ao candidato Antônio dos Reis Zamac, candidato pelo PMDB à Prefeitura de Sumaré. O senhor tem mais 3 minutinhos aí para o senhor fazer as suas considerações finais, candidato. Não, primeiro, eu queria falar para vocês, agradecer vocês por esse espaço, parabenizar o Jornal Liberal, no qual é um jornal que eu respeito muito, tem muita amizade aqui dentro, com o Dex, com esse Carone, tenho um grande respeito por vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, e dizer que a população de Sumaré que está me ouvindo, que vai me ouvir, a rádio depois vai ser transmitida, né? E que vai ler pelos jornais, pode ter certeza, eu não sou um paraquedista, eu me preparei para ser prefeito da cidade. Eu estou hoje no meu 4º mandato de vereador. Eu sou o vereador que mais aprovei lei em toda a história do município de Sumaré. Inclusive, vou chamar vocês no rol de lei depois, viu? Então, a gente se preparou para governar a cidade. E, além de eu me preparar, eu escolhi um grupo muito bom para estar do meu lado. O grupo hoje que me acompanha em rumo a essa vitória, que com certeza vai ter essa vitória no dia 7 de outubro, é um grupo preparado hoje, que ama essa cidade, tem amor para a cidade, tem carinho por ela, sente no coração de cada um, no olho de cada um desses nossos contribuintes, desses nossos eleitores, dessa nossa população tão querida de Sumaré, desses nossos imigrantes, né? Sumaré é uma cidade imigrante, a maioria não é de Sumaré, acho que deve ter uns 20% de sumarenses, o resto tudo veio de fora, como eu sou um imigrante, sou mineiro, mas estou em Sumaré há 38 anos, me sinto hoje um sumarense. Pode ter certeza que vocês não vão ser decepcionados, porque nós não caímos para paraquedas, nós nos preparamos. Estamos totalmente preparados hoje para governar a cidade como Sumaré. Não só eu como prefeito, como o meu vice e como a minha equipe que vai assumir dentro da prefeitura. E preparado de uma forma, com gente da nossa cidade, ninguém de fora, que vem, pega nosso dinheiro, leva embora e não traz de volta. Por isso nós estamos tendo dificuldades na nossa campanha, porque nós não queremos apoio de fora, porque depois custa muito caro para nós. Então nós estamos trabalhando com o apoio da nossa cidade, vai ser uma campanha simples, pé no chão, mas eu não me curvo em momento algum. Eu estou andando corpo a corpo. Ontem eu andei Avenida da Amizade, ali deve dar uns 4 quilômetros, ida e de volta, e estava pronto para a reunião à noite. Nós vamos andar a cidade inteira, vamos levar nossa mensagem, e vou olhar no olho de cada um dos meus eleitores dizer para vocês, estou assumindo um compromisso com vocês, comprometimento. Eu estou prometendo para vocês, porque promessa não existe, lá tem que fazer. O comprometimento que eu estou fazendo de governar com a gente da nossa cidade. Diante disso, pode ter certeza, fazer, todos nós sabemos o que precisa. Todos os eleitores do tribunal não sabem o que mais precisa, viu? O povo está muito consciente do que precisa.
Então, é dar lá e fazer o orçamento. É só aplicar corretamente, devidamente, com responsabilidade, que nós vamos fazer.